Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o Evangelho de João e nessa lição nós iremos estudar sobre o primeiro sinal, ou o primeiro milagre que Jesus realizou em seu ministério, a água sendo transformada em vinho. Então, o assunto da lição, o primeiro sinal, água em vinho. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos. No ebdemfoco.com você encontra aula em vídeos, aula em áudio, curso para educadores cristãos e aula em PDF, tudo gratuitamente. Aqui no YouTube você encontra a aula em vídeo, mas na plataforma do ebdemfoco.com você tem a aula em áudio, o curso para educador cristão e a aula em PDF. Você também tem acesso, ou você também pode encontrar no ebdemfoco.com o conteúdo prêmio. Esse conteúdo prêmio é para quem é assinante do ebdemfoco.com. Se você ainda não é assinante, você só terá acesso ao conteúdo anterior, que é o conteúdo gratuito. Mas se você já é assinante, você tem acesso aos slides em PowerPoint, aos estudos e sermões em PDF, cursos diversos e curso básico de teologia. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante do ebdemfoco.com e confira toda essa diversidade de conteúdo que ajuda você no seu ministério de educação cristã na sua igreja. Lembrando que você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número que está aqui na sua tela e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Lembrando que o DDD é 94984092869. Muito bem, nosso texto principal é Evangelho de João, capítulo 2, verso 11, diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós vemos nesse texto que tudo que Jesus fez tinha um propósito. E o propósito primário, principal, está aqui no texto dizendo que Jesus manifestou a sua glória, né? Isso significa que tudo que Jesus fez era para a glória dele, para a glória do Pai e para a glória dele. E em segundo, para levar as pessoas a crerem nele, como aconteceu com seus discípulos neste caso específico e muitos outros que corroboram essa verdade. O resumo da lição nos diz: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecesse como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Né? Exatamente isso. Essa é a ideia da lição de hoje ao abordar o primeiro milagre que Jesus realizou. O objetivo era glorificar o Pai e torná-lo conhecido como aquele que foi profetizado e que viria para redimir o povo. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 12, mas eu recomendo você que leia todo o capítulo para um contexto maior. Introdução. Como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito. Esses sinais são aqueles em que Jesus diz: eu sou. Ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, e assim por diante, né? Revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus eterno e perfeito, né? Tudo que Jesus fez e falou tinha esse objetivo de revelar quem ele era, de glorificá-lo, de glorificar o Pai. Isso é muito importante que a gente possa meditar, o professor possa explorar isso com seus alunos, que o objetivo de tudo que Cristo fez, nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas ele não faria isso se ele não fosse glorificado com isso. Então, antes de qualquer coisa, tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, faz para a sua própria glória. E nós não podemos fazer nada que não seja para a glória de Cristo. Lembra dos nossos cultos, das nossas celebrações culticas, que geralmente são extremamente antropocêntricas nas mensagens coaches, canções vitimistas, antropocêntricas,
de confissões positivas, mas não tem Jesus ali sendo glorificado. Então, se o próprio Deus teve o cuidado de realizar obras que levasse à glorificação do seu nome, por que que nós temos que viver? Por que que nós temos que cultuar? Por que que nós temos que celebrar a nós mesmos e não a Deus? João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos, ou mesmo como um Messias revolucionário que traria liberdade política para Israel. E era isso que era comum naquela época, né? Então, Jesus teve essa preocupação porque era exatamente o que o povo queria, né? O povo estava procurando ou um mestre religioso, como muitos que existiam, né? Hillel, Shammai, Gamaliel e outros, ou procurava um líder revolucionário político, né? Um Messias político que viesse libertar o povo da opressão romana, da opressão política. Mas nós vemos que, de fato, tudo o que Jesus fez foi para se apresentar como Messias de Deus para perdão de pecados, para a salvação da humanidade, não como um mero homem ou como um mero líder. Portanto, nós devemos sempre olhar para os registros bíblicos, especialmente para os evangelhos, onde nós vemos Jesus operar. Ele não operava por vaidade, ele não operava para fazer a vontade das pessoas, mas ele sempre operava para que o Pai fosse glorificado nele. Os sinais que realizou visavam fazer com que o reconhecesse como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho de Deus encarnado. O milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro desses 7 sinais, né? Jesus começa fazendo o milagre em Caná da Galileia, e ele não estava ali em busca de reconhecimento pessoal, no sentido que os mestres de Judá, os mestres de Israel sempre buscavam, mas ele estava ali trazendo a tônica quem ele era, o Filho de Deus encarnado. Nosso primeiro tópico: mais que um milagre. A completude das Escrituras. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Embora as Escrituras tenham essas autorias humanas, tem também o autor divino, o Espírito Santo, como nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Daí elas serem as palavras de Deus, perfeita, inerrante e infalível. E esses 3 adjetivos que nós damos à Bíblia, de perfeita, inerrante e infalível, é absolutamente indispensável para nós como cristãos. É maravilhoso saber disso, para que compreendamos que as Escrituras são completas, ou seja, nada lhes falta e nada lhes sobra. Isso é muito importante que a gente observe, porque uma vez que nós consideramos a Bíblia como perfeita, infalível e inspirada por Deus, a única, né? A única perfeita, a única infalível e única inspirada por Deus, isso significa que nós fechamos o cânon, que não há espaço para novas revelações, não há espaço para nenhum outro livro ter autoridade como a Bíblia tem, e nenhum outro livro ou nenhum outro argumento ser infalível como a Bíblia é. Isso é importante a gente fechar essa questão para que não haja precedentes. Porque se a Bíblia não é inspirada por Deus, não é toda inspirada por Deus, o que mais é? O que é e o que não é e o que mais é? Se ela não é perfeita, então ela não serve para nos conduzir a Deus e à salvação. Se ela não é única, então quem mais é? Então, essas são algumas verdades, vou até voltar aos slides aqui, são algumas verdades
que precisam ser inculcadas nos cristãos, né? Que a palavra de Deus é a única perfeita, a única inerrante e a única infalível. Ela é a única perfeita, é a única que não erra e é a única que não se acaba. Ela é eterna, é para sempre. Um sinal específico. A inspiração plenária e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres, muitos não foram registrados, como diz João lá no seu Evangelho, capítulo 21, verso 25, que se fosse registrar tudo que Jesus fez, os livros do mundo não caberiam. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa, em comparação com os demais evangelhos. Ele escreveu o livro para apresentar uma temática com um propósito específico. Em sua obra A Bíblia Explicada, C. McNear observa que há 3 palavras traduzidas por milagres no Novo Testamento. A primeira é dunamis, a segunda é semeion e a terceira é teros. Dunamis significa simplesmente manifestação de poder, de uma obra poderosa, que pode ser qualquer coisa que seja fora do comum. A segunda é semeion, significa um sinal, um exemplo, uma amostra, um monumento, algo para ser lembrado, algo para ser mostrado, algo que evidencia, algo que traz clareza, desse tipo, né? A terceira é teros, que quer dizer uma maravilha, algo extraordinário, mas não necessariamente que traga reflexão, que traga alguma memória que faça abrir a mente de alguém. João nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez, e não relacionada à descrição de um milagre. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Esse é o único momento. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo, e que tentava prejudicar os fundamentos da igreja nos séculos seguintes. Então, quando João falou sobre milagres, ele sempre usou como termo sinais, né? Como uma prova de quem era Jesus, do que ele estava fazendo ali, qual o propósito que Jesus estava realizando aqueles milagres ou pregando aquela mensagem. A divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, né, que é a mais usada, que o dicionário Vine nos apresenta como marca, provas, né, indicação, sinal, o que distingue uma pessoa. Por isso, se diz que o milagre realizado em Caná, assim como seu registro, teve como finalidade especial revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens, né? Essa é a tônica, né? O livro, né, que isso é interessante você estudar e já memorizar isso. O Evangelho de João é organizado nessa forma, como temas. Nós temos os milagres, né, com objetivos. Nós temos as mensagens, né, os sermões que ele pregou também com objetivos. Tudo isso para chegar a uma conclusão. Quem é esse Jesus? Ele é o Messias. Que Messias ele é? Um Messias político ou um Messias intelectual, que vai ser mais um dos rabinos de Israel? Não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Messias, o ungido de Deus, para tirar o pecado do mundo. Naquele momento, o Messias estava se revelando como Deus para seus discípulos, como um ato inicial de uma série de outros sinais que realizaria. É por isso que João escreve que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram
nele. Ele começou não fazendo algo que levava as pessoas a crerem nele como mais um sábio ou um revolucionário, mas fazendo algo extraordinário que faziam, ou que fez, que obrigou as pessoas a se assustarem com aquilo e a vê-lo como alguém que de fato não era dessa terra. Ou seja, Jesus não estava apenas evitando um constrangimento ao esposo e aos organizadores da festa. Ele estava comunicando sua divindade. Ele não estava apenas ajudando os seus amigos, mas ele estava dizendo: o reino do céu chegou e eu sou o Rei Celeste. Segundo tópico, a narrativa e seu contexto. Caná da Galileia. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la de outra Caná localizada na Síria, ao nordeste de Israel. Então, o primeiro milagre de Jesus foi realizado em uma cidade de Israel e é propositalmente chamada de Caná da Galileia, porque existia uma outra Caná na região da Síria, a nordeste de Israel. Terra de Natanael, Caná era uma pequena vila. Assim como a vizinha Nazaré fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia, um lago de água doce alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão, aproximadamente 20 quilômetros de extensão. O Mar da Galileia era uma fonte de riquezas para as pessoas, por questão da pesca, e aquela região toda se sustentava a partir desse lago, que é um lago enorme, e essa Caná estava próximo ao lago da Galileia, o Mar da Galileia. Faltou vinho, Estando eles lá nesta cidade, faltou vinho. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe, Maria, a procurá-lo, numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Há entendimentos diferentes acerca da motivação desse diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus, a quem o anjo lhe anunciara como Filho de Deus. As pessoas realmente, já vimos muitas pessoas realmente questionando por que Maria foi falar com Jesus, pedir para Jesus realizar aquele milagre, fazer alguma coisa. Será que ela estava ali se envaidecendo porque o filho dela podia fazer milagres? O que ela pensava? Estava preocupado com a imagem do noivo, da família? O que é que ela pensava? Bom, pelo diálogo, como diz aqui o escritor, parece sim que Maria tinha muita consciência de quem era Jesus, o Filho de Deus. E apesar dele dizer que não é chegada a minha hora, parece que ela está preocupada que essa hora está chegando sim, e poderia ser aquele momento. Por isso, ela estimula ele a fazer este milagre, porque no coração de Maria, certamente ela tinha certeza de que o tempo dele estava chegando. Na sua consciência, ela tinha consciência de quem era aquele homem. Aquele homem não era só o seu filho, era o Messias de Deus. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nós ressuscitaríamos. Ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Nós vemos isso em João 6, 40, 44 e 45. Bem como a promessa da ressurreição também é afirmada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Abraão, por exemplo, ofereceu Isaque porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A expectativa de Maria. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio de seu nascimento e propósito, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão. É nesse contexto que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegado a minha hora. Para além de mãe e filhos, havia entre eles um relacionamento espiritual, com Maria lhe reconhecendo como Senhor, que nós acabamos de fazer.
o que se confirma também na orientação dada aos empregados, fazer tudo quanto ele vos disser. Maria tinha uma perfeita confiança no que ela estava fazendo, porque ela sabia exatamente quem era Jesus. Como vemos, não há aqui intercessão alguma, pelo contrário. O contato entre os empregados de Jesus foi direto e não indireto. Aqui o comentarista certamente está fazendo uma referência ao que o catolicismo romano faz, de que Maria intercede por nós diante de Jesus. Não há nenhuma evidência bíblica quanto a isso. Isso é uma concepção empírica da Igreja de Roma. O que nós temos na Bíblia é que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Terceiro tópico, bom vinho. Uma mensagem a Israel. Por algumas vezes Israel é comparado a uma vinha. Amorosamente plantada e protegida por Deus, havia chegado o tempo que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas. Nós vemos esse texto em Isaías capítulo 5, verso 22, que é um texto muito profundo, onde o profeta diz que Deus cercou Israel, a vinha dele, e limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. A decepção de Deus quanto à nação de Israel, que nós conhecemos. Deus separou esse povo e colocou no meio das nações pagãs como uma luz para clarear o caminho daquelas nações, para que elas encontrassem Deus. Mas pelo que nós vemos, Israel falhou gravemente nesse propósito. Os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto. Como nação escolhida, foi quebrada por sua incredulidade. Não havia mais o vinho da alegria. A religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil. Nós temos então aqui uma referência, uma perspectiva, de uma comparação da nação de Israel com essa videira, e a videira produz vinho, e o vinho produz, em certo sentido, no sentido oriental especificamente, produz alegria. E na concepção de alguns escritores, o milagre de Jesus faz uma referência de que Israel havia se esgotado o que ela poderia oferecer às nações. Deus agora estava levantando um outro povo. Não que Deus iria rejeitar Israel, abandonar Israel, mas o propósito de alegrar a humanidade, o propósito não. Quem iria agora incumbir-se de carregar a alegria de Deus para a humanidade seria um outro povo, que nesse caso a igreja. Deus estava substituindo aquele povo, aquele vinho velho, por um vinho novo, melhor. Isso tem algumas concepções, alguns questionamentos. Tanto pode-se fazer uma referência que Deus estava substituindo Israel pela igreja como povo que detinha a mensagem da salvação, quanto que Deus estava substituindo a lei pela graça, através de Jesus, o que pode ser as duas possibilidades. Como as talhas vazias que estavam postas em Caná, a estrutura da religião já não tinha em si mesmo valor algum diante de Deus. O templo havia se transformado em um covil de ladrões. Apesar desse quadro caótico, Jesus se manifesta intensamente aos judeus, mas eles não o reconhecem como o Messias prometido. O encher as talhas e transformar a água em vinho representa a chegada de um tempo de verdadeira alegria, disponível não somente para Israel, mas para todos os povos, em um novo concerto, substituição da velha aliança pela nova aliança, do velho povo por um novo povo. Quando o vinho acaba, além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinhos desse mundo, ou seja, fontes de alegrias mundanas aprazíveis
aos nossos próprios desejos. É interessante essa observação do comentarista, e o professor deve realmente, né, explorar um pouco mais aqui, levando em consideração esse conceito de que ali as taças e o vinho as taças sendo enchidas por um novo vinho, e provavelmente tendo essa conotação de substituindo um povo velho, cansado, viciado, por um povo novo. Uma aliança velha, cansada, viciada, incapaz de realmente transformar o homem por um novo. É interessante, né, a gente pensar nessa perspectiva da gente cair nessas armadilhas de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade apenas legalista, sem nenhum fervor, e quem sabe até entranhadas com idolatrias, com paganismo, como era muito de alguns da religião judaica, né, que inseria coisas alheias à lei de Deus nos seus costumes, como se fosse de fato a vontade de Deus. Em situação assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele. É quando se percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não nos satisfazem e são passageiros. Resta somente uma saída. Esse vinho mundano precisa acabar. O momento da crise é propício para a reflexão, né? E nessa reflexão, quem sabe você que está me ouvindo agora, você professor, pode explorar esse assunto, né? Chegou o momento de mudança, chegou o momento de tirar esse velho vinho que está em sua vida, essas velhas motivações que te movem, esses velhos conceitos, essas velhas crenças, e substituir por uma crença que é verdadeiramente cristã, que é verdadeiramente bíblica. Porque eu conheço muitas pessoas que têm anos e anos de crente e têm concepções extremamente extra-bíblicas, que têm convicções que não estão na Bíblia, e por isso vivem uma vida atrasada, uma vida sem experimentar o melhor de Deus. Quem sabe chegou o momento de você lançar fora esse vinho velho, lance fora isso e encha-se de um vinho novo, que é Cristo, que é a sua graça. Em momento assim, o que precisamos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer sua vontade. Então, você que já perguntou, Melk, como é que eu vou esvaziar de tudo isso e me encher de um novo vinho? Pronto, está aqui, respondido. Volte-se para Jesus exclusivamente. Volte-se para Ele exclusivamente, para a sua palavra. Encha-se dele, da sua vontade, para que você experimente novidade de vida. Ele nos enche da água da palavra e do Espírito, que produzem em nós profunda alegria e paz. Podemos ter boas oportunidades nesse mundo e alcançar importantes conquistas nas mais diversas áreas da vida, mas o bom vinho só Ele tem. A alegria só vem de Cristo. O resto é apenas um momento que não dura nada. Enchei-vos do Espírito. Ao falarmos sobre vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas quanto aos perigos das bebidas embriagantes, né? São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, se fermentado ou não, inclusive no texto ora citado. Por vezes, esse debate é fomentado numa tentativa de se justificar o consumo de bebidas alcoólicas. As Escrituras nos advertem, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselham o seu uso, né? O comentarista só faltou dizer o seguinte: a Bíblia não proíbe que você beba vinho, mesmo vinho fermentado. Estou falando do vinho, porque o vinho fazia parte da cultura de Israel, faz parte da cultura oriental. Entretanto, a Bíblia desaconselha severamente o consumo dessa bebida por uma questão justamente do descontrole da pessoa. Há quem compare as recomendações bíblicas quanto ao vinho com as mesmas recomendações bíblicas quanto à comida. Ou seja, tudo em excesso é pecado.
Mas dependendo do contexto em que você vive, é melhor você se abster totalmente da bebida. Por exemplo, no Brasil não se é comum que cristãos bebam vinho. Então, é melhor evitar. E, além disso, é melhor evitar por também ser algo que ofereça riscos, né, de descontrole. Se você não é uma pessoa bem madura, é melhor não chegar perto dessas coisas. Salomão escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e tudo aquilo que neles encerrar nunca será sábio. Todos aqueles que nele errar nunca será sábio. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o belisco picará. Né? O escritor de Provérbios aqui faz uma descrição, parece aqueles comerciais de cerveja gelada que a gente vê na TV, né? Que é para atrair as pessoas, que é para despertar elas o desejo. Então, comentarista, o escritor de Provérbios, há milhares de anos já estava dizendo: olha, podem aparecer bonitinho, saboroso, mas no final vai picar você como uma cobra, morderá você como um belisco, ou vice-versa. Sigamos, pois, o conselho de Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? E o contexto aqui de Paulo é de fato os irmãos vivendo no mundanismo. E ele dizendo: agora que vocês são crentes, vocês não vivem mais como o mundo, mas vocês se enchem do Espírito Santo. Não é uma preocupação do cristão viver bebendo vinho, se divertindo, ainda que a diversão, vez ou outra, de forma moderada, controlada e equilibrada, para o bem, para a saúde, para a renovação das forças, seja interessante. Mas não é esse o objetivo principal do cristão. Conclusão. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é Cristo, agora tinham oportunidade de vê-lo manifestando a sua glória como unigênito do Pai. Conservemos firmes nossa fé e esperança nesse Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando nós lemos a Bíblia, pensemos tudo o que Jesus fez para que ele fosse mostrado para nós como Cristo, o Filho de Deus, que veio para essa terra para morrer por nós. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Chegamos ao final de mais um comentário e até a próxima. Paz e bem a todos.